Boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos a esta casa de Jesus, essa casa que sempre acolhe a gente com tanto amor e carinho. Eu quero primeiramente agradecer a todos. Bom ver vocês. Bom, Raul. Por toda a ajuda que vocês dão à casa, né? As contribuições, todos os tipos de auxílio. A gente recebe também sempre doações para o nosso bazar, que o bazar assim ajuda muito a nossa casa nas continhas, né, do todo mês. É uma forma da gente ajudar as outras pessoas também, porque a gente sempre vende as peças lá num preço bem mais baixo. A Fátima também sempre faz ali um bom negócio para ajudar as pessoas ali, né? Então, aqui fica o nosso muito obrigado. Aos alimentos que são doados também, para ajudar nas cestas básicas, né, que a gente ajuda de forma emergencial. Então a gente não tem assim aquela família cadastrada que a gente ajuda às vezes todos os meses, mas toda família, né, toda pessoa que precisa e procura a casa, a gente tem conseguido atender. O enxoval das mãezinhas carentes também, né, que é com a contribuição de vocês, doações feitas diretamente a Maria José, algumas pessoas que doam também as pecinhas de roupas que compõem ali o enxoval. Então, aqui fica o nosso muito obrigado mesmo. A gente vai vendo mais um ano se encerrando, né? E muitos frequentadores que estão aí assiduamente na casa, abraçaram a doutrina e também permitiram-se ser abraçados pela doutrina. E é uma jornada realmente difícil, essa nossa aqui no plano material. Mas quando a gente abre os olhos para a espiritualidade, né, a gente deixa de viver somente a matéria, passa a viver também o lado espiritual, e com o tempo a gente observa que nós somos espíritos, então que devemos dar mais valor ao lado espiritual. A doutrina nos ajuda nessa caminhada com as explicações, né? A gente começa a entender melhor o porquê das nossas expiações, a gente aceita, ou pelo menos tenta aceitar mais facilmente a separação entre planos, né? Ou seja, estamos aqui, alguns dos nossos familiares vão embora antes e a gente entende melhor essa separação, que não é uma perda, é apenas uma separação. Então, fico muito feliz por ver vocês, ver como a doutrina e a espiritualidade têm ajudado cada um de vocês, cada um de nós. A gente, durante o ano, a gente pode perceber isso, né? Fazendo uma análise das dificuldades e como a Casa Espírita foi direcionando a solução dos nossos problemas. A espiritualidade está sempre ao nosso lado. E, mais uma vez, nos agradecimentos, né? Eu quero agradecer também a contribuição com a rifa que a casa realizou aqui, né? A gente tem esse chocotone da Copenhagen, tem também esse porta-moeda que foi feito à mão. Temos a calça também, que não está aqui hoje, a calça jeans. E então é graças à ajuda de vocês que a gente mantém a casa aberta e a gente continua com os trabalhos assistenciais, todos eles, né? A gente lembra, por exemplo, que na época da pandemia a gente não tinha frequentadores e tudo mais, então foi com a reserva das contribuições dos anos anteriores que a gente manteve a casa aberta, né? Mantendo os cursos online, a gente ainda continuou ajudando com algumas cestas básicas. Então, é com a ajuda de vocês, todos nós juntos, que a gente mantém a casa aberta e que a gente consegue ajudar os nossos irmãos e certamente ajudar também a cada um de nós. A rifa foi encerrada, todos os nomes, tá bom? E eu vou fazer a abertura agora, então. A gente descobrir aqui quem foi o ganhador, tá? Então, ó, tá lacradinho, fechadinho, tá bom? Bom, o nome aqui é Vitória. Não sei se alguém já sabe já por que tem escolhido o nome. Eu vou ver aqui se eu acho aqui rapidamente. Vitória. Amanhã eu preciso fazer exame mesmo no oftalmologista. Elas ficam dançando as letrinhas aqui agora.
Tem que dar o zoom assim, então pra ver. Vitória. Ó, achei Vitória. Tá aqui, ó. Foi o Tupi. Não veio aqui hoje, também frequentador antigo da casa, o Tupi. Tupi. Com crianças, né? Vai ser uma maravilha agora esse chocotone. Então eu vou deixar ali penduradinho ali, tá bom? Fica aqui o agradecimento mesmo de coração. A gente realiza aqui na casa 3 rifas durante o ano. Então, uma delas é para ajudar, né, realmente na manutenção da casa, os reparos de final de ano. Outra, gente, que é a próxima, a gente vai realizar para ajudar no enxoval das mãezinhas, né? Então, é um dinheiro que é destinado ali ao trabalho que a Maria José realiza e que a gente conversando aqui, para o ano que vem, mais ou menos aí são 18 kits. Ou seja, são 18 mães, 18 irmãozinhos que estão vindo e que a casa, né, vai poder ajudar. A Maria José ali que está à frente do trabalho vai poder ajudar essas mãezinhas carentes. Então, convido a todos aqui que a gente feche os nossos olhos agora. Por favor. Que a gente faça a nossa oração. Então, vamos primeiramente serenando o coração, os pensamentos, buscando a figura do nosso Mestre Jesus, com seu olhar doce, compassivo, mãos estendidas sobre nós. E vamos aproveitando este momento para agradecer a Deus, primeiramente, nosso Pai amado. Agradecer pela bênção desta encarnação, pelas oportunidades que recebemos todos os instantes, todos os dias, oportunidades de crescimento, de evolução, de auxílio. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos que Ele nos deixou, mostrando que tudo o que Ele nos ensinou é possível de ser feito. Agradecer aos mentores da casa que estão sempre conosco, nos ajudando, nos inspirando, nos protegendo. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo tão querido, esse irmão tão próximo, que está sempre a um pensamento de distância, sempre nos protegendo, nos inspirando, nos mostrando o caminho do bem. Agradecer também a presença dos irmãozinhos queridos que são aqui trazidos pela espiritualidade, para que juntos, neste momento de palestra, de tratamento, possamos todos ser beneficiados. E por fim, pedimos à espiritualidade amiga que envolva o nosso irmão, o Valteir, o palestrante desta noite, para que ele consiga passar aqui para nós tudo aquilo que ele se preparou e que nós possamos então assimilar, absorver esse conteúdo, esse conhecimento e buscar aplicar na nossa jornada. E vamos assim então realizando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa palestra a todos nós. Olha, isso aí. Algumas casas fecham, né? E aqui não, que bacana. Me lembrou Volta Redonda. Acabei de falar isso com o Vânia ali, que a gente não fechava lá também. Mas é uma cidade turística, a gente entende, né? Bom, meus irmãos, então, é bom a gente começar assim, com isso aqui, né? Um sorteio de um doce para adoçar a nossa vida, né? Para alegrar nossos corações. Eu estou aqui hoje saindo do banco de reservas, né? Para quem gosta de futebol, porque era para eu ter vindo semana passada, não é isso? Aí eu não sabia mais que existia Covid no mundo e tinha nesse negócio ainda. Então eu fui acometido por esse negócio chamado Covid, esse vírusinho terrível, né? Mas que só matou alguns anos atrás. Não mata mais ninguém, eu espero, né? Que não mate mais ninguém. E em função disso, então, eu não pude comparecer na semana passada. Aí a minha esposa faria hoje a palestra, né? Aí ela falou assim, com pena de mim,
falou assim, quem está precisando mais aqui? Ouvir as próprias reflexões. Eu ou você? Eu falei, sou eu. Né? Sou eu. Então ela vai no meu lugar, né? Traga uma reflexão, porque eu preparei um tema, meus irmãos e minhas irmãs, assim, há uns 20 dias atrás para falar aqui, né? E o Diego não falou aqui o tema, falou não, né? Não falou. Então, bacana, vai ser uma surpresa, né? Nós vamos falar sobre a célula máter da sociedade. Expressão, né, usada por Olavo Bilac, né? Família, já acertou aqui, né? A célula máter da sociedade, né? A primeira célula da sociedade é a família. Então, nossas reflexões a partir de agora vão ser em torno desse instituto familiar, né? Que todos nós amamos, adoramos, todos nós abraçamos, né? Todos nós compreendemos, todos nós toleramos, não é isso? Não ri, Vanderlei, porque é assim mesmo. Então, o tema é muito caro para a doutrina espírita, né? É muito caro para todos nós, né? Esse tema da família. E eu escolhi esse tema, né, já no término do final do ano, exatamente porque é a época em que aqueles familiares que você às vezes fica um ano sem ver, aparecem do nada, né? Na sua casa. Aí trazem os agregados também, não é isso? Aqueles que vão compor a família futuramente, que são os genros, as noras, não é isso? Para aqueles que já têm filhos, tá, gente, que eu estou falando. Então chegam, essa família todinha chega e aquela surpresa, né? A sobrinha já está namorando, o sobrinho está namorando. Então todo mundo traz os agregados para fazerem parte. E pensando nisso, nesses encontros familiares, eu fiz uma viagem lá atrás, na minha própria vida, na minha própria família, né? E fiquei pensando assim, como é que começou? Né? Eu acho que é uma lembrança que todos nós fazemos, né? É bom, gostoso fazer, né? Como é que começou a minha família? Né? Como é que eu conheci a minha cara metade? Né? A metade da laranja, como diz o Fábio Júnior, né? A minha alma gêmea, ou ela conheceu, né? A alma gêmea dela. Como é que isso aconteceu? Como que começou? Quais foram os primeiros passos para a gente se encontrar nesse mundo, né? Tão grande, né? Por que eu fui encontrar a minha esposa? Por que ela foi me encontrar? Né? Por que você foi encontrar a sua esposa? Como é que ela te encontrou? Como é que se deu isso? A gente para pensar nisso, gente? Vocês param para pensar nisso? Estava falando? Olha aí. Sim. Olha, vieram de casamentos anteriores. É um outro tipo de família. Junta mais gente ainda. Né? Junta mais gente ainda. Aí a gente pesquisa na doutrina espírita, encontra lá no capítulo 14, né, do Evangelho exatamente isso, né? Os laços, né, espirituais, os laços físicos que nos unem aqui na Terra. E ele fala lá no capítulo 14 que normalmente quando vai se formar um núcleo familiar, o primeiro encontro se dá obviamente entre o casal, né? E esse encontro não é fortuito, né? Não é por acaso. Que a gente fala assim, eu estava passeando ali na orla, conhecia minha esposa, né? Você pode falar isso. Eu não conhecia aqui, eu conhecia um lugar que não tinha praia, então não posso falar isso. Conheci minha esposa, até é bom lembrar isso, no carnaval. Olha que pecado, né? No carnaval, farreando. Né? Então, assim, mas graças a Deus a gente entendeu, né? Que chega um tempo que aquela farra não agrada mais. Mas eu quero confessar para as senhoras, para os senhores aqui, que foi no carnaval que eu conheci a minha esposa. Comecei, aliás, a namorar, eu conhecia antes, mas comecei a namorar no carnaval. E lá se vão 42 anos, é incrível isso, né? Aí, por isso que eu fico pensando, fazendo um teste, né, de retrospectivo. E eu acho que é bom todos nós fazermos isso, né? Então a doutrina espírita nos diz que a gente não tem esse encontro fortuito, né? Ele não se dá por acaso. Toda essa engrenagem para formar uma família, ela começa no mundo espiritual. Que não é novidade, eu acho, para nenhum dos que estão aqui hoje nos ouvindo, né? Começa no mundo espiritual. Aí Allan Kardec, sabiamente, né? Eu adoro Allan Kardec porque ele é um sábio mesmo. Ele pergunta, mas como é que dá esse encontro? Né? Como é que faz para eu conhecer outra pessoa? Não foi assim que ele fez a pergunta não, tá, gente? Estou trazendo para a nossa realidade. Como é que eu vou saber, né? Ou você vai saber que era ela, a pessoa que você tinha que ter essa empreitada aqui na Terra, né? E os espíritos dizem para a gente que isso acontece através do magnetismo. Olha que coisa. Né? Primeiro, é lógico que a gente vai estar
dentro do mesmo ambiente, né? No mesmo lugar. Se a gente não nascer no mesmo lugar, a gente vai acabar indo para o mesmo lugar. A gente vai acabar indo. Eu estou dizendo assim, vamos supor que uma pessoa que nasceu lá no norte, né, e vem aqui para o sudeste, né, e encontra aqui a sua cara metade e fica 50, 60 anos vivendo juntos. Né? Como é que acontece isso? Segundo os espíritos, meus irmãos, é porque há um magnetismo entre nós. A gente acaba sendo levado ao encontro daquela pessoa que tem que formar esse núcleo familiar. Isso aí é 100% correto? Não. Não é. Não existe unanimidade no mundo espiritual sobre isso. Não é isso, Maria? Não existe essa unanimidade. Né? Tanto que a gente encontra com muitas almas gêmeas, né? O Fábio Júnior tem mais de 7, né? Para quem conhece esse cantor famoso, por ser um homem casadouro, né? Casa demais, mas ele encontrou várias almas gêmeas que ele falou na vida dele. Então é assim. Mas como é que isso se dá? Que magnetismo é esse? Né? Isso é a lei de atração, segundo os espíritos nos falam. Lei de atração. Né? Então o primeiro contato que existe entre nós é de atração. Aquele, né, que você olha no olhar da pessoa e fala assim, é ela. Hã? É ele. Achei. Né? Então essa atração, ela vai através do instinto sexual. É aí que a gente se aproxima dos animais, né? Olha que coisa curiosa. Fala assim, foi amor à primeira vista. Mentira! Foi atração à primeira vista. Pode ter amor à primeira vista? Pode, Vanderlei? Claro que pode. Voltamos a falar que não existe unanimidade, né? Toda unanimidade é burra. Né? Então os espíritos sabem disso. É lógico que existem aquelas almas afins que se comprometem no mundo espiritual, se encontrar aqui na Terra, formar um núcleo familiar e tocar o seu processo evolutivo. Existe, né? Essas podem falar assim, quando olha, né? Foi amor à primeira vista. Eu tenho certeza que se tiver, tem alguns casais que eu estou vendo aqui, isso deve ter acontecido entre alguns de vocês, né? Olhou assim, é amor, né? À primeira vista, é essa pessoa, não vai ter outra. Acabou, né? Chega de balada, né, mano? Não vou mais procurar ninguém. É ela, encontrei, é ele, né? Então a doutrina espírita nos dá esse norte, nos dá esse ensinamento. A gente se encontra através da lei de atração. Esse é o primeiro passo. Então vem o namoro. Né? Vem o namoro. Eu trouxe aqui 2 livros que eu acho espetaculares. São 2 médiuns. Um ainda está aqui entre nós, José Raul Teixeira. O outro, Chico Xavier, já se foi. Né? E eles, através do Emmanuel, Chico Xavier, e do espírito Teresa de Brito, José Raul Teixeira, trouxeram 2 livros, né, para que a gente estudasse sobre a família. A gente é espetacular. Esse da Teresa de Brito chama Vereda Familiar. Foi psicografado pelo José Raul em 1991. O do Chico é mais antigo, 1970. Vida e Sexo. O Emmanuel faz um apanhado, e o Emmanuel vai tanto ele como Teresa de Brito, e como os outros espíritos, vão na toada da doutrina espírita. Porque é importante dizer isso, né? A gente às vezes pega alguns espíritos que fogem um pouco daquilo que a gente conhece da doutrina, das obras básicas da doutrina. É por isso que é importante estudar a doutrina espírita, para quando a gente pegar um livro, fala assim, esse aqui está falando com base no espiritismo. Esse aqui está falando com base no espiritismo. Esse aqui não está. Então, olha a importância de a gente estudar o espiritismo, né? A gente não vai se deixar enganar pelos pseudos sábios que Allan Kardec tanto nos alertou para a gente tomar cuidado com esses espíritos. Mas então, Vida e Sexo e Vereda Familiar são 2 livros que eu recomendo para quem quiser entender a sua família. Porque o núcleo complicado, né? O instituto complicado é a tal de família. No livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, no primeiro capítulo, né, ele conta as histórias que Jesus falava na casa de Pedro, né? E Jesus falou que é sob o teto de um lar que nasce os homens da sociedade que vai ser formada. Sob o teto de um lar. Jesus falava isso nas suas preleções na casa de Pedro. Né? Olha que coisa interessante. Então, Jesus já dava essa importância para a família. Mesmo alguns incautos ainda falavam assim, mas teve uma vez que ele negou a mãe dele. Não é?
Mentira, tá, gente? Isso aí é fake news desde a época de Jesus. Jesus nunca negou a sua família. É até incoerente falar que ele negou. Se ele mandava a gente, ou pedia para a gente, nos ensinava a amar os nossos próprios inimigos, como é que ele ia renegar a sua mãe, né? A sua família, seus irmãos, né? Aí a gente fala assim, então a Bíblia está mentindo. Não, não está mentindo. A Bíblia está certinha. O problema é a interpretação, né? Quando Jesus recebe, está junto com seus apóstolos, ou junto com seus seguidores, fazendo uma reunião, que a gente está aqui, alguém chega e fala, mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E qual foi a frase célebre que Jesus falou? Hã? Quem? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ele não renegou, meus irmãos, ninguém. Ele só estava dizendo que a família dele ia além daquela que estava lá fora esperando por ele. E além daquela. É uma lição inesquecível para todos nós. Porque nós temos dificuldade em nos relacionarmos com a nossa própria família. E Jesus disse que a nossa família é universal. É todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Aí você pode falar assim, mas muito não faz, né? Então não é minha família. Né? Muitos não fazem a vontade. Todos nós fazemos a vontade de Deus. Que Deus utiliza cada um de nós à sua maneira. Né? Do mal, Deus tira o bem, meus irmãos. Deus tira o bem do mal. Então, assim, todos nós somos filhos dele. Fomos criados por ele. Né? Temos seu DNA. Eu costumo dizer que tem uma questão no livro dos Espíritos que fala assim, como é que é o Espírito? Né? Kardec pergunta, né? Como é que se apresenta o Espírito? Ele fala assim, é uma centelha. O Espírito é uma centelha. Assim, mas não tem uma forma? Tem uma forma, né? Ele consegue, através de um corpo perispiritual, ter uma forma, mas na essência nós somos uma centelha divina. Ou seja, nós somos tudo igual. Percebe isso? Nós somos todos iguais, né? Diante dessa definição que os Espíritos dão do que é o Espírito, né? Que nós somos espíritos imortais. Estamos momentaneamente vestindo um corpo de carne, mas somos espíritos imortais. Então, nessa definição que eu acho fantástica, né? O que é o espírito? Como é que ele se aprende? O espírito, se você quiser, diz o espírito para Kardec, é uma centelha. Né? É uma centelha. E eu lembro que quando Chico foi visitado por Emmanuel e pela mãe dele, que alguma pessoa captou essa imagem, vocês lembram dessa imagem? Quando Chico Xavier, eu acho que foi em 2000, né? Ou 2001, ele morreu em 2002, né? Eu não sei se foi em 2002, mas não lembro mais. Ele estava internado. Oi? Ele foi tão bonito que ele se encarnou no Brasil. Numa Copa, né? Olha, lindo demais isso, né? Isso foi outra grande lição que o Chico nos deixou. Mas eu estou lembrando aqui que o que as câmeras captaram? Entrando dentro do quarto. 2 centelhas. Aí alguém depois falou assim, era o Emmanuel e a mãe do Chico. Como é que você vai saber quem era? Porque ele falou que não tinha como saber. Não tinha como saber. Mas eles então adentram o quarto do Chico Xavier, naquele hospital, e aí sim tomam a forma que eles tinham, né, como o Emmanuel e como a mãe do Chico. Né? É o corpo perispiritual que todos nós revestimos. Mas nós somos uma centelha. Nós somos igualzinho. Não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem estrangeiro, não tem nada. Nós somos igualzinho, todos nós. Eu acho fantástica essa definição dos Espíritos, que nos lembra então que realmente nós somos irmãos. O problema é que a gente não se aceita como irmão. O irmão é só aquele de sangue, né? É só aquele que nasceu do papai e da mamãe. Então, quando se formam as famílias, gente, que é esse núcleo onde a paz do mundo se inicia, segundo a definição de Jesus, no livro Jesus no Lar, né, do Neio Lúcio, é a melhor definição que a gente pode encontrar para a família. Né? A paz do mundo começa dentro do lar. Então, se o lar tiver, né, em brigas constantes, né, se o lar tiver em desarmonia, aquele bairro não, vamos diminuir, aquela rua vai estar em desarmonia, né? Se você for multiplicando essa quantidade de lares em desarmonia na sua rua, boa noite a todos e a todas.
sobrou pouco tempo, hein? É 45 minutos que eu tenho agora, né? Tá vendo? Bacana a gente começar, né? Uma palestra que vai terminar já, né? A última aqui também? Não. Não é a última, não? Não vai encerrar? Tem mais, semana que vem ainda tem mais. Olha que bacana. Tem paz no mundo, né? O mundo está em guerra. O mundo está cada vez mais violento, está cada vez pior. As coisas não melhoram. Eu falei assim, não, as coisas estão melhorando sim. É porque a gente tem, a nossa visão é bem curtinha. A gente não abre a nossa visão para o geral. A gente vê o que está acontecendo próximo da gente. O Ubatuba está tendo tanto roubo, é tanto assassinato como nunca teve nessa cidade. Como é que a gente sabe? Não tinha Facebook antigamente. Porque a gente fica sabendo pelo Facebook, pelo Instagram, não é? Pelas redes sociais. Hoje a gente nem assiste mais televisão, é o tempo inteiro com isso aqui, ó. Inclusive tem uma profissão do futuro agora, estão sabendo? Condutor de quem usa celular. Paga-se bem. A pessoa que gosta de ficar olhando o celular, está pagando para alguém ficar conduzindo ela para não tropeçar, para não ser atropelada na rua, porque a gente não tira o olho disso aqui, é o tempo inteiro assim, dá uma olhadinha rápida. Então alguém para conduzir o carro enquanto a gente olha, é uma profissão do futuro, porque a gente ficou viciado nisso aqui, não é? Mas é através disso aqui que nós temos as informações que chegam até nós, né? E a gente então tem a visão de que o mundo está cada vez pior. Eu garanto para vocês que não está, porque essa, segundo a definição dos espíritos, não minha, essa é a nossa melhor reencarnação, é a nossa melhor existência, né? E graças a Deus que a gente não consegue olhar para as outras, né? Nós só vamos fazer isso quando a gente se livrar desse corpo. A gente vai conseguir ter acesso ao que a gente foi na encarnação passada. E nós vamos dar até palma para a gente mesmo. Caramba, não é que eu melhorei? Não é que eu melhorei? Entenderam, gente? Então, assim, e a família tem um papel fundamental nisso. A sociologia, e eu trouxe aqui no celular, a sociologia, ela fez umas definições que eu acho engraçadíssima aqui. Mas assim, engraçada nesse sentido, que a sociologia, ela quer separar as coisas, né? E para nós, espíritos, família é tudo família, né? Família é família. Não importa de que jeito que ela é formada, né? Ela é família. Eles falam da família nuclear. Vocês já ouviram essas definições da sociologia? Família nuclear. O que é a família nuclear? É pai e filhos, né? Em que, segundo eles aqui, o modelo tradicional mais antigo, né? O pai era o mandatário, o manda-chuva da família. Essa que é a família nuclear, né? A família extensa é a que os dois aqui falaram, né? Ele já teve um primeiro casamento, ela já teve um outro casamento, juntas as duas famílias. Aí fica grande, né? Envolve pais, filhos, mas também tem avô, tio, primo e outros parentes e de outros casamentos também. A família monoparental, que é formada por um único responsável, pai e mãe. As pessoas falam assim, nossa, isso está em moda, né? Como é que a mulher fala? Eu quero ser mãe solo, não é isso? Mãe solo, eu vou ser mãe solo. Olha que bacana, antigamente as mulheres sofriam quando o homem largava a casa, porque ela não podia estudar, ela não podia trabalhar, e de repente aquela criatura abandona a família, ao Deus dará, e a mulher ficava passando por grandes necessidades e grandes sofrimentos, né? Então, graças a Deus que hoje você pode falar, a mulher pode falar assim, né? Eu quero ser mãe solo. Eu tenho capacidade de cuidar do meu filho sozinha. Eu acho uma tristeza isso. Porque nós vivemos em sociedade. Não temos que viver sozinhos, né? Mas esse sozinho aí é de não ter aquele encosto do lado, que é o marido. A mulher sabe que, às vezes, é uma mulher que sofreu, viu os pais sofrendo, né? Ou a mãe sofrendo com o pai, ou algum abuso de algum parente, fala assim, não quero ter um homem na minha vida. É triste para nós, né, meu amigo? É triste ouvir isso. Triste ouvir isso. Mas é uma verdade. É uma verdade. Não quero ter mais esse problema que as outras mulheres têm. Mas isso são casos separados. Não é uma coisa geral, não acontece no mundo inteiro, né? Aí, essa é uma família monoparental. E a gente vê pai também, né? Cuidando dos filhos. Vamos puxar a sardinha para nós, né? Tem pai também, que a mãe abandona o lar, por algum motivo, que só cabe a ela, a gente não pode julgar ninguém, e o pai, então, toma conta da prole, né? A família adotiva.
A sociologia fala da família adotiva, que é um espetáculo isso, gente. Segundo a doutrina espírita, né, esses espíritos que a gente adota, na verdade, foram aqueles mesmos que nós abandonamos em outras existências. Olha que coisa fantástica, né? Ah, eu adotei uma criança linda, mal sabe que aquela criança foi encaminhada para ela. Fala assim, toma que esse filho é teu, né? Largaram para você mesmo. É por isso que às vezes você vai num orfanato, né? E eu parei de ir porque dá vontade de trazer todos eles, né, para casa. É uma coisa incrível. O olhar, né? Muitos deles tristes, abatidos, outros mais alegres, mais felizes. Então a gente vê a gama de diferença entre esses espíritos, né? Uns que sabem que tem que passar por aquela prova e outros que estão sofrendo com aquela prova, dentro de um orfanato. Olha que coisa interessante, né? Aí você vai lá e de repente você olha para um e fala assim, nossa, que afinidade que eu senti com essa criança. Que afinidade. É essa criança que eu vou cuidar pro resto da minha vida. É assim, gente. Mas tem que ir lá. A gente aconselha que vamos aproveitar essa palestra, né? A gente dá alguns conselhos que é bom para todos nós, né? Se você não pode, por alguma forma, ter filhos, está impedida, né, fisicamente de ter filhos, adote. Adote, é maravilhoso. Tem histórias de famílias adotadas aí que dá inveja de gente tão feliz que foram, né? Que são espíritos que sabem que um está precisando do outro, e se juntam e ficam felizes para sempre. Família homoparental, composta por pais do mesmo sexo. Gente, isso aqui, os conservadores arrepiam, né, quando você fala isso. Não é? Os conservadores de plantão falam assim, não, isso aí não é de Deus. Isso é coisa do demônio. 2 homens cuidarem, formarem uma família, 2 mulheres formarem uma família, isso não é divino. Aonde que está escrito que não é divino? Eu li no Evangelho, que eu não trouxe aqui não, mas eu acho que o Emmanuel também fez isso. Eu grifei uma resposta, uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14 também, que não me lembro o nome agora, laços de família, são laços de família, que as famílias se formam pela união de 2 seres. Então a gente tem que estudar isso, porque as pessoas falam assim, mas não é possível. É possível, são 2 seres. Eu iniciei falando que nós somos uma centelha divina. O nosso DNA, nós somos espíritos que a gente se apresenta como uma centelha. Quando a gente viaja, né, no plano astral, é assim, né? É desse jeito. Então, gente, não tem diferença. A questão 200 do Livro dos Espíritos pergunta, os espíritos têm sexo? Vocês sabem o que eles respondem? Os espíritos têm sexo, gente? Vocês sabem disso? Não tem sexo os espíritos. Opa! Não pensa que alguém pode, se alguém estiver pensando que está um defensor aí dos homossexuais, tá sim. Estou mesmo, estou defendendo mesmo, né? Porque o que você foi em outras existências? Você passou por essa dificuldade? Você viveu numa sociedade opressora? Porque é essa sociedade em que os homossexuais vivem, uma sociedade opressora, né? Aquele pessoal que está acima do bem e do mal, né? Não, isso não pode ser, isso não é de Deus. Gente, as famílias homoparental, que é chamada pela sociologia, tratam os seus filhos e cuidam dos seus filhos com o mesmo amor, com o mesmo desvelo que um pai e uma mãe, ou às vezes até mais. Eu conheço casais que têm filhos, é por isso que eu estou falando com propriedade aqui. É unanimidade, gente, também? Não é unanimidade. Pode dar problema numa família homoparental? Pode dar problema. Pode haver separação de um casal homossexual? Pode, é igualzinho, é a mesma coisa. Mas, questão 200 do Livro dos Espíritos, os espíritos não têm sexo, como nós o entendemos, diz os espíritos para Kardec, como nós o entendemos, né?
É por isso que eu comecei falando assim, olha os livros que a gente lê, que teve livro que já foi escrito aqui no nosso país, estava dizendo que teve gestação no mundo espiritual. Teve. Eu sei o autor e tudo. Agora eu não vou falar mais, porque eu já falei uma vez, e eu senti uma carga muito ruim. Eu acho que a pessoa deve ter espalhado, porque a gente quando fala joga para o universo, né? E eu não me senti bem na semana que eu fiz uma palestra em que eu citei o livro e o nome do autor, que é um médium conhecido. Mas ele diz no livro dele, teve uma gestação no mundo espiritual. Aonde? Como? De que forma? Você lê o livro, você chega à conclusão de nada. Porque ele não consegue explicar como é que isso acontece. Né? Como é que isso acontece? Não tem. Então, cuidado com esses livros. Voltando aqui, então, para a família, terminamos aqui com a família homoparental, né? Ela pode incluir filhos ou não. Pode incluir filhos ou não. Porque o casal também hétero, né? Vamos dizer assim, às vezes opta não ter filhos. Eu tenho um filho que até hoje não tem vontade de ter filhos. Né? E ele já está com 38 anos de idade. Eu falei com ele, daqui a pouco você vai ser avô do seu filho. Mas isso também acontece no mundo espiritual, né? Às vezes o avô é filho do neto. Então é uma mistura, né? É bacana isso. Porque a nossa família, segundo o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, também ela cresce pela reencarnação. E a gente fica às vezes preocupada, mas eu vou ter quantas mulheres e quantos maridos? E quantos filhos? Isso é egoísmo da nossa parte, né? Segundo os espíritos, quando você entra no núcleo familiar e ele se expande aos parentes dele, os parentes dela, né? E vai vindo os filhos dos sobrinhos, dos netos, essa mesma família é que fica anos e anos e anos circulando dentro daquele núcleo. Olha que coisa interessante. É a mesma família, né? Porque Deus é tão bom, sabe das nossas deficiências, que ele fala assim, não dá para expandir, os caras são tão egoístas, né? São tão orgulhosos, que vão manter eles dentro desse núcleo, vai ficar por aqui, né? 100, 200 encarnações, vai ficando aquele mesmo núcleo, e a gente vai vivendo essas experiências. Então, quem que encarna hoje dentro do meu lar? Quem que encarna no meu lar hoje? Quem são meus filhos? Quem são meus netos? Né? Com certeza são afetos e desafetos de existências transadas. Não são? Com certeza são. E os desafetos é fácil de achar, assim como os afetos, dentro do núcleo familiar. Não é? É muito fácil você distinguir, aquele ali foi um desafeto meu. Que você olha para a pessoa e você não consegue nem conversar 3 minutos com ela. Né? Vai chegar o Natal, o Ano Novo, e eu tenho parente que eu fico me escondendo pelo canto. Assim, meu Deus, aquele chato vai chegar com aquelas conversas atravessadas. Confesso isso para vocês. Confesso isso para vocês. E eu estou tentando vencer isso. Toda vez que aquela criatura chega no Natal, eu falo assim, sinto aquele arrepio, meu Deus do céu, alguma coisa muito grave aconteceu ali. Eu tenho que dar um jeito. Vocês acreditam que no último Natal eu abracei essa criatura? Mas abracei gostoso mesmo, com força. Larguei até aquele cheiro de cigarro forte que ela tinha, que aquilo também me repugnava. Eu não senti nem o cheiro do cigarro. Que a pessoa, esse parente tem esse vício, infelizmente. Mas eu falei assim, eu tenho que abraçar, caramba. Não é possível. Esse arrepio tem que sair do meu corpo quando eu encosto nessa criatura. Tem alguma coisa que a gente precisa acertar agora. E quando eu fiz isso, eu falei assim, meu Deus, e eu chorei, né? Aí eu não aguentei. Eu falei, meu Deus do céu, obrigado. Eu venci essa etapa da minha vida com essa criatura. Um abraço. Gente, muda tudo um abraço. Mas alguém tem que dar o primeiro passo, né? Alguém tem que dar o primeiro passo. E agora a gente fala à vontade um com o outro. Nossa, você é chata demais. E você também é todo cheio de coisinha, não pode falar nada com você. Mas agora a gente conversa. Entendeu? Antes a gente não conseguia conversar. Olha que coisa, né? Que avanço maravilhoso que foi esse. Então, só para a gente falar dos livros aqui, que já está acabando o tempo. Meu Deus do céu. Um livro... Família e Sexo, Família e Sexo, Vida e Sexo, tá vendo?
Vida e sexo, o Emmanuel começa falando de família, que tem duas espécies de família. Ele pega o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, o item 8 do capítulo 14, que eu tenho falado tanto aqui. Tem duas espécies de família, aquelas pelos laços espirituais e a pelos laços corporais. Ele diz, duráveis são as primeiras, né, que se fortalecem pela purificação, as famílias espirituais, e frágeis são as segundas, que se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Quanta família que não se dissolve moralmente na própria existência. É os casos de pais que abusam de filhos ou de filhas, que a gente vê toda hora aí na mídia, né? Toda hora. Essas famílias se dissolvem. Elas não foram unidas pelos laços espirituais, são pelos laços físicos, né? E o Emmanuel fala uma frase interessante. De todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição familiar. Nenhuma, eu vou repetir isso, nenhuma é mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Então, assim, é que o tempo é muito pouco, gente. Eu queria abrir com essa fala e estou aqui falando que nem um papagaio para vocês, né? Das coisas que eu aprendi na doutrina espírita, que eu aprendi sobre família, né? Que eu tenho convivido. Mas, olha, ele fala sobre família, vai falar sobre namoro, que eu já dei um toque em vocês aqui, fala no ambiente doméstico, fala do casamento, né? E ele traz uma pergunta da doutrina espírita que eu acho fantástica, tem duas, né? Mas ele trouxe uma aqui, a 695, que Kardec pergunta, será contrário à lei da natureza o casamento? Isso é a união permanente de dois seres? Eles falam assim, é um progresso na marcha da humanidade. Aí nas questões seguintes ele fala que é um retrocesso quando se desmancha as famílias, né? É uma recrudescência do egoísmo, acho que é a questão 775 mais para frente. Então, assim, é um livro maravilhoso, vai falar sobre divórcio, fala sobre divórcio. Nós não precisamos estar presos a algemas, mas a almas gêmeas, né? A alma gêmea não pode virar uma algema. Isso é uma frase feita, né? Eu acho que todo mundo fala isso, mas eu adoro essa frase. Não é algema, você não tem que ficar preso a uma pessoa que abusa de você, uma pessoa que te humilha. Não é necessário isso. A doutrina espírita nos orienta nesse sentido. Recomeça, né? Recomeça a sua vida. Todos nós estamos aqui para sermos felizes. Não estamos aqui para sofrer, né? O mundo já é um mundo de provas e expiações. A gente vai procurar mais sofrimento? Numa parceria? Numa união? Não vamos, né, gente? Então, isso vale a pena. O Emmanuel traz uma coisa aqui que eu achei fantástica. Eu lembrei de quando eu comecei a namorar minha esposa. O título dessa chama-se União Infeliz. Mas não é infeliz a minha união com a minha esposa, não, tá? Mas ele diz assim, por que as uniões acabam? Ele dá algumas dicas aqui. A jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, né? Capaz de impor dificuldades enormes para a consecução da nossa felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi no passado, em existências já transcorridas, a vítima de nós mesmos. Olha que coisa interessante, né? Então, a jovem, né, que nós conhecemos, que nos fascinou, quando você casa, vai passando o tempo, tanto ela como ele, porque ele vai falar aqui dos jovens também, né? O rapaz distinto que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, basta às vezes será provavelmente depois um homem cruel e desorientado. Olha a importância, né, da gente se conhecer, né, antes desse compromisso sério, né? É um compromisso sério, muito sério, né? Allan Kardec pergunta aos espíritos, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, assim, qual é a paternidade? A pergunta é essa, a paternidade é uma missão? Ele fala assim, das mais importantes. É a maior missão que existe na Terra, é a paternidade. Olha a importância de quando a gente se conhece, tem a jovem suave, o jovem distinto, né? Que a gente se enamora nos primeiros dias, como que é importante a gente conhecê-lo, né? Aí vocês falam assim, mas a minha filha conheceu um jovem, 2 dias depois já estava dizendo que estava grávida. Nossa, como é que aconteceu isso? Isso é uma fatalidade,
né? Foi o acaso. Não! Aqui nesses livros aqui que não vai dar tempo para explicar tudo isso, mas está explicando tudo isso. Quando isso acontece, essa surpresa, a jovem chega para o pai, para a mamãe e papai, estou grávida, né? Alguns desmaiam, outros ficam felizes, mas como você nem conhece o camarada direito, é a atração, lei de atração. É assim que a gente se encontra, né? Então o que os espíritos nos dizem a respeito disso, né? Que espíritos que combinaram com a gente lá no mundo espiritual, falam assim, ó, você vai ser meu papai, você vai ser minha mamãe. Só que vocês não se decidem. E eles dão um jeitinho de fazer com aquela atração. Está escrito tanto no livro dos Espíritos, como nesses dois livros, isso que eu estou falando, não estou inventando, tá, gente? Aqueles que serão nossos futuros filhos, eles vão intervir para que essa união aconteça. E eles nascem. Né? Aí você fala assim, mas safadeza agora tem esse nome, Valteir? Né? Não, safadeza não tem esse nome, né? É lógico que existe os sexólatras, aquelas pessoas que têm uma compulsão por sexo, existem, é lógico que existe, né? Tanto masculino como feminino, existe a compulsão pelo sexo, né? Mas aí essa energia está desorientada, que normalmente, como diz os espíritos, quando alguém, né, de uma forma surpresa, fala assim, engravidei, né? Não foi o acaso. Isso foi provocado por aqueles que querem vir à Terra e a gente não deu aquela oportunidade. E se a gente continua insistindo em não dar aquela oportunidade, o que acontece? A gente vai encontrar lá na frente no orfanato e vai se apaixonar por ele e vai trazer para dentro do nosso lar, de alguma forma, né? No livro Vereda Familiar, da Teresa de Brito, que também é uma história belíssima. A história dessa mulher, 11 filhos, 39 anos ficou viúva, depois morreu 3 filhos com doenças da época dela, depois morreu mais 5, e ela ali lutando e cuidando. É uma história lindíssima, Teresa de Brito. E ela veio trazer esse livro em 91, através da mediunidade do Zé Raul Teixeira. E ela trouxe ela tem umas orientações fantásticas. Ela diz assim, gente, para a gente caminhando já para o término, tá? Para não cansar vocês. No lar, na forja doméstica dos caracteres, pais e mães ou tutores podem e devem estabelecer programas educacionais tranquilos e sábios, para que homenageiem a vida terrena com a dedicação vivenciada diante dos educandos. Então, em cada hora que eu leio uma determinada frase de um espírito, seja de Emmanuel, seja de Teresa de Brito, seja na codificação espírita, né? Seja através da Joana de Ângelo, SOS Família, Constelação Familiar, livros fantásticos que ela trouxe também, que não dava para trazer aqui, a gente tem que fazer um seminário, né? Sobre família, com esses livros todos, esses ensinamentos brilhantes que esses espíritos trazem para nós. Então, a Teresa de Brito vai nesse sentido, né? Que a gente pode ter programas educacionais. Ela diz assim, qual o educador que em casa, nos diálogos singelos e francos, ou nos momentos de troca de afetos com seus rebentos, pequenos ou jovens, não lhes poderá falar da impropriedade de se arrancar plantas das searas alheias? Parece uma coisa boba. Olha o que Teresa de Brito está falando. A gente pode educar nosso filho, quando você estiver na rua, né, ou estiver passando no jardim, não arranca as plantas, não é sua, filhinho, né? Esses dias eu vi na rede social aí, mostrar um rapaz, uma madrugada, solitário, você chegou a ver, você está sabendo, o rapaz passou, foi aqui no centro da cidade, uns vasos de planta lindo, aquela criatura foi arrancando um por um, jogando no chão, lindas plantas, né? Faltou essa orientação no lar, né? Aí ela continua assim, no primeiro caso, né, se arrancar plantas das searas alheias como flores nos jardins públicos. No primeiro caso, pelo respeito ao patrimônio privado, e no outro, pelo respeito que é de todos, né? Ela continuou, não será difícil ao orientador doméstico dizer-lhes quando é indelicado e rude rabiscar e danificar os bancos dos veículos coletivos. Então ela vai trazendo aqui uma série de coisas que a gente negligencia na educação dos nossos filhos. A gente não ensina isso para eles. Quando eles vão, a gente solta os bichinhos no meio dos lobos da sociedade. Vai, meu filho, né? O mundo é seu, né? Não é assim. A responsabilidade é nossa.
Só que assim, para terminar consolando nós que somos pais, a doutrina espírita diz assim: quando você, né, envereda todos os seus esforços na educação dos seus rebentos, e ainda assim eles encaminham pelo caminho errado, você está isento dessa responsabilidade. Mas você tem que dar essa educação, mostrar qual é o caminho correto, qual é o caminho certo. Nós espíritas, muito mais ainda, que nós sabemos que eles são espíritos que vão se encontrar conosco no mundo espiritual. E às vezes vão estar revoltados porque nós não ensinamos eles bons modos. Vão estar com raiva da gente ainda, né? E vão nos perseguir, de filhos vão virar obsessores nossos. Porque nós não educamos, eles estão sofrendo no mundo espiritual. Não é? Então esse é o caminho. O lar é o templo, né? É a escola, a primeira escola do espírito quando chega à Terra. Então se a gente tiver isso em mente, em vez de delegar para a escola pública ou privada, quando a gente põe isso na cabeça, meu Deus do céu, eu estou reclamando demais dos roubos em Ubatuba, da situação de violência que está aqui no mundo. Eu tenho que olhar para os meus filhos, eu tenho que olhar para os meus sobrinhos, eu tenho que olhar para os meus netos, porque às vezes sobra para os tios, para as tias, para os avós, ajudarem na educação. Gente, se a gente tivesse esse conceito, desde que nós estamos encarnados, eu estou há 65 anos encarnado, né? Eu acho que eu fiz a minha parte, a minha esposa também, que hoje eu tenho um casal de filhos que, graças ao bom Deus, né, não enveredaram pelo caminhos tortuosos da vida, né? Não enveredaram, graças a Deus, né? Então eu tenho essa consciência. Sou grato aos meus pais pela mesma coisa, pelos conceitos morais que eles me deram e trouxeram até aqui esses conceitos. Mas tem muita família, gente, que não tem capacidade para fazer isso, não tem condições para fazer isso, até por ignorância mesmo. Então cabe àqueles que estão dentro do grupo, né, de parentesco dessa família, desses pais que ignoram seus filhos, pegarem as rédeas da educação dessas crianças, né? A educação infantil, a evangelização infantil, como que é importante a gente trazer os nossos filhos para dentro da casa espírita para estudarem a doutrina espírita. Aí vocês vão falar assim: ah, mas quando eles ficam jovens eles somem. Não tem problema eles sumirem depois que ficam jovens, né? Achar que é careta ir para a evangelização. A semente já foi plantada. A semente já foi plantada. Um dos meus filhos, né, não seguiu adiante com a doutrina espírita. Uma seguiu e o outro não. Mas eu falo para ele assim: rapaz, você é quase que um ateu hoje em dia. Mas é um ateu que eu admiro, porque faz tanto bem no lugar que ele vive. É uma pessoa tão caridosa, tão espontânea, mas não entrou nessa, né? Por alguns motivos pessoais, que não cabe a gente falar aqui, mas não entrou nessa. E eu entendo meu filho. Eu entendo. E eu amo do mesmo jeito que ama a filha que está ainda nas lides espíritas. Porque ele está seguindo o caminho que Jesus ensinou. Ele ama o próximo dele. Mas ama mesmo, né? Faz coisas que eu, como espírita, às vezes me sinto cansado para fazer hoje em dia. Tem uma paciência com as pessoas, tem um carinho com as pessoas para ouvir, né? Típico de um discípulo do Cristo. Então eu não posso exigir que ele esteja nas lides espíritas, né? Não posso exigir isso dele. Eu tenho que exigir dele que ele seja um homem correto, ético e de bem, né? Que eu espero que todos desejem isso também. Eu desejo isso para todos os filhos que estão, né, dos pais que estão aqui presentes. Desejo e peço a Jesus, meus irmãos, de todo o coração. Vou fechar os livros que acabou o meu tempo, tá? Desejo de todo o coração que cada família aqui representada, né, ao término desse ano, quando se encontrarem com os seus, né, durante o Natal e o Ano Novo, pense no que a gente falou aqui, algumas coisinhas, né? Às vezes eu levo muito para o lado mais light nas minhas palestras, né, que a Maria José fala. Eu tenho a mania de fazer algumas brincadeiras, mas as brincadeiras ajudam a gente a despertar, quem está aí do outro lado não dormir, né? E ajuda a gente também a raciocinar, a trazer essa reflexão, né? Porque se eu ficar falando aqui no mesmo tom de voz o tempo inteiro, meus queridos irmãos da doutrina espírita, nós precisamos, aí a minha voz vai abaixando, porque eu já estou cansado, e vocês vão dormir, né? Então é só para explicar, porque às vezes a gente brinca um pouco, traz algumas coisas do cotidiano, para que a gente desperte, né,
Porque o que vale é os ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. O que vale é o que Jesus falou para nós, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo mais próximo é a tua família. Muito obrigado pela atenção de vocês. Feliz Natal. A doutrina espírita, a finalidade dela não é tornar a pessoa espírita. A finalidade da doutrina espírita é tornar o homem melhor. Não importa a religião, não importa a crença. Nós temos que ser um homem de bem. Eu conheço pessoas maravilhosas que não frequentam religião nenhuma. E o trabalho que ela faz, nós não fazemos. Né? Então, a doutrina espírita, a finalidade é essa. Através dos ensinamentos, nós vamos ter uma direção, né? Um caminho a seguir para nos tornarmos o melhor homem possível que nós conseguimos ser. E essa é a oportunidade, né? E ele falou do casamento, foi mostrado a nós há já muito tempo. Eu e Vanderlei já fomos casados em existências anteriores. E essa nós voltamos para continuar algo que nós deixamos quando desencarnamos. E voltamos. Você falou que eu tinha outro casamento, ele também. Eu não estou sabendo de nada, hein? Ó, você está enfiando coisa na minha cabeça. É, o sangue que corre aqui é de calabrês. Não é não, Vanderlei? Fácil não. Não é. A gente foi casado já em outras existências, crescendo junto, mas assim, muita tribulação e tal. E a gente foi se acertando. Eu nasci, cresci na Vila Santa Isabel. Ele lá no Tatuapé, São Paulo, né? De repente aconteceu uma situação na nossa vida e fomos morar lá em Itaquera. Então veja como que a vida prepara o reencontro. Porque é um reencontro. Aí nós encontramos Itaquera, comecei a conhecer o pessoal, um lugar novo, de residências novas, um bairro residencial, bailinho na casa, cada semana na casa de um, famoso bailinho, né? E eu olhava para ele e tal, mas eu ficava na minha, né? E ele para mim, mas também tímido e tal, então a gente não se mexia do lugar. E até que aconteceu de dançar, um senhor que era coronel, também comprou a casa dele ali, juntou todos os jovens do bairro, tinha muito jovem. Juntou todos e formou uma quadrilha maravilhosa e fez uma festa junina magnífica, com todos os casais de jovens que tinham lá. Então, começamos a dançar, eu estava sem par e ele também, mas já estava de olho em eu e eu nele. Começamos a dançar na festa junina e estamos dançando até hoje, tá? Tudo que é música que vocês podem imaginar. 56 anos que nós estamos juntos, com a bênção de Deus. Mas depois que reencontrou tal, passou pouco tempo, minha mãe e meu pai alugou a casa de novo lá onde a gente morava. Então eu fui até Itaquera, que eu nem sabia que existia, reencontramos. Deus olhou para mim, para ele e falou, tá aqui, agora é com vocês. E estamos aqui, continuando a nossa jornada. E é maravilhoso. Tem problemas, tem dificuldades, não é fácil, mas o amor tem que ser maior que os problemas e as dificuldades, não é? Então, meus irmãos, para nós encerrarmos esse momento assim tão maravilhoso, com tudo que nós ouvimos hoje sobre família, eu trouxe uma mensagem muito bonita, né? Essa semana toda, semana passada, o Momento Espírita está nos oferecendo tudo sobre Jesus. E eu amo muito tudo isso, né? Eu amo, adoro, eu compartilho no grupo toda manhã. Eu posso estar atribulada do jeito que for. Aquilo ali é muito importante para mim, logo cedo, para me conseguir manter o dia como tem que ser. Então eu trouxe uma mensagem que é para a gente, então, se envolver nessa energia e agradecer a Deus tudo que nós tivemos durante todo esse ano, o aprendizado, os desafios, problemas e tudo mais que todos nós temos. Agradecer essa casa que nos acolheu durante todo esse ano e por tudo que aqui adquirimos de conhecimento, de amizade, de carinho, amizades que fazem parte já da nossa existência, né?
A amizade que foi construída nessa casa, foi para outra casa, a amizade nossa continua, o carinho, um ajudando o outro. Liga, oh, você tem um livro tal para me emprestar? O que eu posso falar sobre tal coisa assim, assim? Um ajudando o outro, de outra casa, sabe? Isso é muito legal. Então nós temos que agradecer a Deus toda essa oportunidade abençoada de estarmos sentados aqui. E eu trouxe essa mensagem que se chama O Homem Jesus. Dezembro é um mês muito especial, como são todos os meses de dezembro. As casas, as ruas, as avenidas se enchem de luzes. Cantos, cantigas, dramatizações do nascimento de uma criança singular se reprisam em escolas, templos, associações. Em nome de um menino, os corações se sensibilizam e cada qual procura tornar muito bom o dia do Natal. Eclodem emoções e ante tanta sensibilidade que desfila ao longo desses dias, é de nos indagarmos: quem é essa criança cujo nascimento é evocado, mesmo após decorridos 20 séculos da sua morte? Porque, afinal, costumamos comemorar o aniversário na Terra dos que estão conosco. Depois que realizam a grande viagem, rumo ao invisível, nos lembramos outras datas. Mas ninguém pensa em realizar a festa de aniversário para aquele que já se foi. E outro detalhe muito significativo: no dia em que se comemora o aniversário dessa criança, quem recebe os presentes são os que promovem a festa, numa alegre troca de embrulhos, lembranças, mimos. Só mesmo um espírito tão grande quanto o do Cristo poderia atravessar os séculos e prosseguir lembrado. Foi tal a revolução que promoveu no espírito humano que a Terra o recorda ano após ano. Sua revolução não utilizou armas de fogo, ferro ou aço. Foram, no entanto, as mais invencíveis armas do amor e da bondade. Desde o nascimento exemplificou: Rei das estrelas, Senhor dos espíritos, tornou-se criança, adolescente, homem e viveu com os homens, demonstrando através de pouco mais de 3 décadas que não importam as circunstâncias, quem deseja ser bom pode sê-lo. Viveu em período em que a política romana comandava o mundo, em que a hipocrisia farisaica imperava e, no entanto, manteve-se puro. Lecionando humildade ao nascer em um berço de palha, traduziu a lição do trabalho na carpintaria do seu pai José. Ele que moldara junto com o Pai Supremo as formas da terra que habitamos, não se envergonhou de domar a madeira e transformá-las em bancos, mesas, utensílios domésticos e outros. Senhor e mestre, em cada momento de sua vida, ensinou pelo exemplo, testificando que o bem vence o mal, a luz vence a treva. Mais de 2000 anos são passados, desde a sua vinda à Terra. Quando nos decidiremos por lhe seguir a excelsa doutrina, que conjuga o verbo amar e que utiliza o substantivo doação, renúncia e abnegação? Você sabia que Jesus é o nosso modelo e guia? Por isso mesmo, nenhum de nós deve se dizer desiludido com essa ou aquela postura equivocada de seguidores de outros credos. Porque, afinal, o que importa mesmo é a conduta do nosso Mestre Jesus, que em nenhum momento abandonou as linhas do dever e do amor sem limites. Feliz aniversário, Jesus! Que seja feita a sua vontade. Feliz aniversário, Jesus! Paz e amor para a humanidade. Que a todos nós um Natal de paz e amor, de entendimento e de união, e um ano repleto de realizações dentro daquilo que cada um deseja e que precisa. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Abençoe a família de cada um de modo muito especial. E o nosso querido Valdeir, que está sempre aqui conosco. Quando nós estamos aqui, nós estamos lá, né? E assim nós vamos levando a nossa amizade maravilhosa. Um grande abraço a você, a Rose e a todos nós. Que paz de Jesus possa envolver os nossos corações hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.